Hoje o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre melancolia. Para quem quiser depois no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, tá bom? Bom, quando a gente fala um pouquinho de melancolia, é uma coisa que é um sentimento que, na verdade, se nós procurarmos bem a fundo, ele não tem uma explicação. Só que, graças a Deus, intuídos e praticantes, procurando estudar cada vez mais a doutrina e exercitando a nossa fé raciocinada, nós vemos a melancolia por dois pontos. Falando um pouquinho do lado físico, que eu já atuo há alguns anos, quando nós falamos de melancolia, geralmente ela é ligada ao passado. Alguma recordação, algum ponto que faz com que você sinta tristeza. E não é o mesmo ponto comum para todas as pessoas. Por exemplo, uma determinada música que eu ouço me faz mal, para outra pessoa faz extremamente bem. Uma determinada estrada, uma determinada cor, uma determinada livro, passagem, e daí por diante, faz com que desperte em mim situações que me liguem a algo que me façam me sentir mal, triste, querendo como se estivesse entrar num casulo, ou num lado mais extremo, querendo com que eu saia dali de uma vez por todas. Se não cuidado a tempo, vai acarretar o quê? O que nós comumente chamamos de depressão, tá? Esse observando pelo lado físico. E pelo lado espiritual. Há muitos anos atrás, quando eu comecei, sempre falava-se muito que a tristeza, a melancolia fora de hora era sempre uma saudade que o espírito, enquanto encarnado, sente do plano espiritual. Como se ele estivesse, na verdade, preso, enraizado dentro da matéria, a ponto de ele não conseguir se ver livre, ou determinados insights que nós sabemos que existem hoje que nos fazem ligar à pátria espiritual. É correto dessa maneira? Pensar? Existem várias teorias de que sim, que pode sim realmente vir a acontecer sem problema algum. Mas o que acarreta essa melancolia como um todo? Primeiro, é mais do que provável, todo mundo sabe disso, que o nosso pensamento ele cria formas. E criando formas, nós também atraímos para perto de nós aquilo que nós comumente pensamos. O que geralmente uma pessoa que está num estado totalmente melancólico, triste, bucólico, o que ela geralmente costuma pensar? Coisas alegres? Não. Percebam. Uma pessoa em situações assim, ela costuma geralmente ou usar roupa muito preta, ficar em ambientes escuros, ouvir músicas extremamente tristes, depressivas, melancólicas, aquilo que provoque a tristeza nela. Tá? O que ela está atraindo para próximo de si? Lembre-se, isso é uma coisa que já ouvimos aí a exaustão. Nós viemos de uma série de reencarnações, aonde nós vamos trazendo paixões e também nós vamos trazendo desafetos. É justamente aquela brecha que está se esperando aquele que porventura nós fizemos mal ou nos fez mal em vidas passadas e deseja fazer esse acerto de contas. Ele faz o quê? É a brecha que ele espera para que ele possa atacar. É fácil isso? Se mesmo andando na linha reta, se mesmo levando à risca tudo aquilo que nós aprendemos com a doutrina, nós sabemos que já é difícil, imagina a partir do momento que a gente começa a abrir brechas para que as situações ocorram. Então, o primeiro passo, dentre alguns pontos que nós falamos aqui, o que leva hoje uma pessoa dentro de um ponto físico a ser melancólico? O primeiro ponto é ociosidade. Pô, então quer dizer que quem de repente não faz nada tem-se o risco de ser melancólico? Não necessariamente. Conheço N pessoas que têm a vida totalmente atribulada,
mas escolhe aquele determinado momento para atrair para si tudo aquilo que não faz bem. Então o primeiro ponto é, além de trabalhar o físico, lógico, cada um dentro da sua limitação, dentro da sua necessidade, trabalhar também a mente. E como que eu trabalho a mente? Literatura, um bom filme, olhar a natureza, olhar aquilo que você realmente curte fazer, andar na cidade, andar no mato, andar na praia, enfim. Algo que faça com que a tua cabeça ao longo do tempo vá trabalhando. É fácil. O cansaço que muitas vezes impera na gente faz com que a gente deixe muitas coisas de lado. Mas isso é muito importante que nós façamos também. Um outro ponto, dentro do campo físico, são fatores genéticos que nós já sabemos. Dentro do DNA nós carregamos alguns pontos que nos fazem ter depressões físicas, tá? Preguiça, que é uma coisa que com certeza ninguém tem. E acima de tudo, falta de fé e falta de oração. Nós muitas vezes somos condicionados a ter a fé e somos condicionados a acreditar naquilo que nós queremos que aconteça. Não necessariamente as coisas como elas devem acontecer. E a partir do momento que elas não acontecem da maneira como nós esperamos que elas aconteçam, o desapontamento ele existe e passa a ser muito grande. E para esse desapontamento tornar-se uma depressão, é um pulo. E aí vem a doutrina que nos explica que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. E é fácil acreditar nisso? Na hora do aperto a gente vê que não é, né? Aí que a gente acaba colocando em prática tudo aquilo que a gente leu, releu, aprendeu em curso, aprendeu em palestras, uma série de coisas. E aí, como que fica? E aí, eu emendo para um outro ponto que é extremamente importante. Hoje, dentro da doutrina, quem é aquele que nós consideramos o maior exemplo a ser seguido? Jesus. Jesus era igual a nós, carne e osso. Tá? Uma espiritualidade extremamente avançada, porém, de carne e osso naquele momento. Podemos dizer que Jesus algumas vezes chegou a ter pontos de tristeza? Ou não? Ele é tão evoluído, será que... Mas ele era um ser humano. Exatamente. E o que ele fazia nos momentos aonde ele sentia esses pontos de tristeza? Melhor, o que ocasionava esses pontos de tristeza? A injustiça que se via na época. Lembre-se que ele foi um divisor de águas, porque antes existia a lei de Talião, onde se você roubava alguém você tinha as mãos decepadas, e daí para cima. Ele crescendo, vendo todas aquelas injustiças. Alegre com certeza ele nunca ficaria. Quando ele tentava ensinar, não pense que eram fáceis as pessoas simplesmente pararem e entender aquilo que ele estava dizendo, porque não era. Era uma sociedade. Se hoje para nós muitas vezes é difícil, imaginem a sociedade na época como era. E aí, como que fica? E o que ele fazia? Rezava. Pedia a Deus cada vez mais, ao Pai cada vez mais, para que ele pudesse levar a palavra a mais e mais pessoas. Daí vem, bem-aventurado os aflitos. Porque quando passamos por uma provação, quando passamos por qualquer tipo de aflição, muitas vezes a gente abaixa a cabeça, a gente tem duas, a gente é ou 8 ou 80. Ou a gente abaixa a cabeça e fala, eu mereço passar por isso, coitado de mim, paguei um preço muito alto, fui um carrasco em outra vida para eu ter que passar por isso. Ou a gente se rebela, melhor dizendo, contra Deus. O que mais comumente acontece? A gente acaba se rebelando. Certo? Nesse mesmo capítulo,
Eu separei aqui um textinho bem rápido para ler para vocês. A melancolia, quem fala é François de Geneve. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por várias vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos de esforços para escapar. E vendo esses esforços tão inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer a sua influência e com languidez o abatimento e uma espécie de apatia, que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. E isso trazendo bem para o nosso mundo, bem para dentro daquilo que nós estudamos continuamente, a cada dia, não deixa de ser uma verdade. Muitas vezes nós vemos vários casos dentro da casa espírita, onde existem situações de pessoas que vêm procurar-nos com extrema melancolia, com extrema apatia pelo mundo. Quando você questiona, mas qual é o teu real desejo nesse momento? O que ela vai dizer? Sumir, desaparecer. Mas não é um sumir, desaparecer, de sair por aí, ir andando, mas é um desejo de liberdade que nem ela sabe explicar de onde veio. E como que se trata isso? Como que se cura isso? Se é que tem cura. Primeira coisa, o entendimento. Não é somente julgar aquela coisa do tipo, porque você tem depressão, você tem que fazer isso, isso ou aquilo. Não. Mas é primeiro ir lá na causa raiz. Indo na causa raiz, a gente consegue com certeza discernir muitos pontos. Esse é um deles. Tá? Talvez seja hoje um dos principais alicerces que fazem com que um diagnóstico seja muito mais preciso, muito mais efetivo dentro de uma casa espírita. Através do conhecimento, através da procura do saber e da procura do tentar ajudar. Uma vez, numa palestra na faculdade, a gente estava conversando sobre isso, né? A necessidade das pessoas simplesmente assim darem o estralo nelas e sumirem de uma vez por todas, o que leva elas a fazerem isso. E fica provado que praticamente as pessoas que procuram sumir de casa, fugir, elas ficam cerca num raio de 5 a 10 quilômetros de casa, justamente para serem notadas. Elas não fazem para longe. Por que elas fazem isso? É a necessidade de sair do meio aonde elas estão. Se nós trazermos isso para o nosso mundo, para o nosso cotidiano, quantas e quantas vezes também nós temos esses lampejos? Eu digo, vou fazer um caminho diferente hoje, porque esse caminho todo dia cansa. Tá? Então, existe muito, infelizmente hoje, quando nós falamos sobre melancolia, existe muita coisa que é mais prejulgada do que necessariamente aquilo que realmente acontece. E como mensagem final, o que fortalece a cada um de nós, a cada momento, sejam momentos alegres e também momentos tristes, é a nossa fé. E como que nós exercitamos a nossa fé a cada momento? Através da caridade. Isso faz com que a gente possa ser cada vez melhor. Isso possa, por mais simples que possa parecer, experimentem apertar a mão de alguém na rua num dia que vocês estão tristes. Dar um abraço, dar um sorriso. Há 2000 anos atrás, alguém fez isso. E por que nós não podemos fazer o mesmo? Tá certo? Então é isso, pessoal. Vamos finalizar. Vamos neste momento fechar os nossos olhos, aqueles que se sentirem à vontade, procurar relaxar nas nossas cadeiras. Elevando o pensamento até o alto, vamos mentalizar a figura do nosso grande Mestre Jesus. Vamos agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, essa noite, para aprendermos um pouco mais. E que essa luz que nós obtivemos aqui nessa noite, que nós possamos propagá-la dentro de Tua seara,
ao máximo de pessoas que pudermos encontrar. Que nós possamos propagar o amor, propagar a paz, a benevolência. E que ao sairmos daqui nesta noite, que nós possamos sair melhores do que daqui nós entramos. Permita, Pai, que nós possamos sempre olhar o nosso semelhante assim como nós nos olhamos. Que nós possamos estender sempre uma mão amiga, que nós sempre possamos ofertar um sorriso, um abraço, um pensamento positivo, fazendo com que o mal se dissipe e fazendo com que esse mundo seja cada vez melhor. E que nós possamos vivenciar a paz e a alegria durante muito tempo. E que seja feita, Pai, a vossa vontade. Que assim seja.